comecei a aprender um pouco de japonês, né? Eu comecei a aprender um pouquinho do árabe, etc. Falei, agora eu quero que você comece a viajar nessas feiras internacionais. Aí eu falei, não tem coisa melhor pra mim, né? Falei, imagine, vai me pagar tudo, vai pagar hotel, vai pagar tudo. Vou, então tá. E o americano, ele não gosta de ir pra esses países. Por quê? Eles têm medo, eles acham que eles se sentem diferentes, eles são os melhores, eles têm essa questão, né? Eu vou pra Turquia fazer o quê? Fazer o quê, né? Aí eu vou pra, sabe, pra África, pelo amor de Deus, é tudo... E eu não, opa, me manda que eu tô indo, né? O seu primeiro país vai ser a Turquia. Falei, ótimo, tá ótimo, eu vi as fotos, vi tudo, amei. Fui pra Turquia, numa feira internacional. Só que nessa feira internacional, eu tenho até uma fotinho, eu lá no stand, que tem a foto da escola, tinha as torres por detrás. O meu stand, né, era um arraso. E não era porque eu tava lá todo novinho, bonitinho, não. Era porque eu tava vendendo Nova York, a imagem de ir em Nova York, estudar lá. E aí eu acabei conhecendo, recrutando o Amr Shahin, que era um dos terroristas do World Trade Center. Como? Nessa feira, ele se aproximou, falou que queria estudar em Nova York, e a partir de lá eu comecei a ajudar ele. Por isso que eu fui considerado o brasileiro que recrutou o terrorista que derrubou as Torres Gêmeas. Só isso, né? Era o meu novo título, né? E aí foi. Mas até então a vida que segue. Aconteceu isso na Turquia, eu não sabia. E o que acontece quando você conversa... Isso foi quantos anos antes da... Meses. Meses? Isso aconteceu em setembro, o ataque. Isso aconteceu em maio. Caramba. Né? Então foram meses que eu tava fazendo essas feiras. E aí eu tava trabalhando lá nesses eventos. Eu comecei a fazer esses eventos, eu comecei também, como tinha muitos asiáticos na escola, muitos alunos, eu viajava muito, ia pro Canadá, levava os japoneses, a gente ia pra ver Niagara Falls, aquela história de criação de conteúdo, já levava a minha máquina. Eu até pensei em trazer essa máquina pra você, mas, ou o filme dela, né? Sim. Porque não era digital naquela época. Eu tenho essa máquina que eu fotografei até o incidente do World Trade Center nesse dia. E aí eu comecei a me destacar, viajando bastante, fazendo feiras e fazendo várias funções dentro dessa empresa. E acabei trazendo esse aluno, que foi o terrorista. Então, nesse dia 11 de setembro, foi uma terça-feira, eu tinha acabado... Olha como é importante a gente contextualizar tudo isso. Porque eu tinha feito um evento, eu tinha ido para Niagara Falls no final de semana para levar os japoneses. Eu tenho essas fotos e tudo mais. E isso foi na segunda-feira. E eu tinha minha máquina fotográfica, porque eu trabalhava no World Trade Center terça e quinta, quando tinha aula de japonês. Porque o meu próximo destino para esses eventos era o Japão. China, Japão, por aí. E eu tava aprendendo um pouquinho japonês. E aí eu tava indo pra minha aula de japonês na terça-feira. E o escritório não tinha sido aberto ainda. E eu tava chegando mais cedo pra minha aula de japonês. E eu tava com a minha máquina, porque eu ia revelar o filme e mandar as fotos, porque naquela época a gente tava começando a construir websites. Sim. Então, nos anos 2000, a gente tava começando, então eu precisava de fotos pra divulgar. Então, por isso que eu tava fazendo essa história. E aí, eu cheguei, agora falando do atentado em si, né? Então, só pra contextualizar, como eu fui parar lá, como eu cheguei lá, é toda uma história, acho que ficou claro, né? Deu a entender essa loucura. E aí, tô indo eu pra minha aula de japonês, que, diga-se de passagem, como eu tinha viajado de ônibus do Canadá pra Nova York, não é tão distante, mas eu me atrasei um pouco. E o meu atrasar me facilitou. Porque se eu tivesse chego um pouquinho mais cedo, eu poderia ter morrido. Por quê? Explica. Porque a minha aula de japonês começou às 9 horas. Tá. E o ataque começou alguns minutos antes. E eu geralmente chego mais antes, um pouquinho antes. Começou que hora? Então eu não me lembro mais os horários precisos, mas eu sei que... Tu te dá uma olhada, horário lá dos Estados Unidos, né? Que horário que foram os ataques? Eu acho que é tipo assim, um foi 8h15, alguma coisa assim, ou 8h45, sabe? Tem esses horários aí. Eu sei que eu cheguei... A minha aula era tipo, até ele vai dar, o Tuti vai dar uma olhada, mas assim, se o ataque foi 8h50, né, a minha aula era pra ter começado 8h30. Tá. Aí eu cheguei às 9, tipo assim, sabe, alguma coisa. Eu cheguei atrasado. Porque eu tava muito cansado, e eu cheguei atrasado, e eu falei pra professora que estava dentro do prédio que eu ia chegar atrasado. Foi a minha última mensagem. Eu vou chegar atrasado hoje. Eu liguei pra ela e falei, estou chegando atrasado. Fala, Tuti. 8h46. Ah, viu? O primeiro? Primeiro, 8h46. Você chegou que horas? Às 9. Cara. E a minha aula é às 8h30. Tipo assim. Mas aí, você chegou às 9 na porta. Não, agora eu vou contar toda a história. Tá. Assim,
Só pra... É bom que é tanto tempo, né? Essa história. E o que aconteceu? Eu cheguei de New Jersey, aí lá embaixo tinha todos as lojas. As lojas. Naquela época, como eu falei pra vocês, eu tinha 3 objetivos nos Estados Unidos, que era ser ator, tirar meu DRT de artista, aprender inglês e comprar um carro, né? E aí eu tava fazendo artes cênicas. Então eu ainda tava com aquela coisa encantada, eu tava muito novo nos Estados Unidos. Em Nova York, ou Los Angeles, nos Estados Unidos, tem muito de filme, né? Tem o pessoal fazendo filme por tudo quanto que é lado. Tudo quanto é lado, É uma coisa maluca de Hollywood, né? Eu cheguei no World Trade Center, aquela loucura toda, polícia, bombeiro, eu pensei que tava sendo filme. A primeira coisa que eu pensei, eu falei, o que vai acontecer? Quando o primeiro avião entrou, eu estava ainda saindo do metrô. E era muito embaixo. E o metrô é perto do... Não, o metrô é dentro do World Trade Center, na parte de baixo. Assim, só pra contextualizar, é tipo a Estação Paulista, Sei. que é bem funda. Sei. Ou a Consolação, que está na Paulista, ou dos shoppings, que tem metrô dentro dos shoppings, era isso. Então, assim... a minha estação final, que existe até hoje, do Path Train, dos trens de lá, era World Trade Center. Então, eu tava saindo normalmente, até então eu não sabia que estava acontecendo nada. Então eu saio, chego no saguão, pergunto para um policial chamado O'Connor, que é um policial, e eu perguntei para ele, tá acontecendo alguma coisa na torre? Aqui? Não. De que torre você é? Falei, dá 2. Então não tava acontecendo nada, pode subir. Tinha batido na 1? Já tinha batido na 1. E o cara falou pra você subir na 2? É porque não tava acontecendo nada na 2. Tá. Tipo assim. Os caras não iam também achar que... Não, mas olha só, eu tô aqui, tô no saguão do World Trade Center. É muito alto. Se escutou um barulho, claro. Mas ninguém, até então era muito... Bem naquela hora, ninguém sabe o que aconteceu. Sei. E aí eu falei... Aí, lá embaixo no saguão, eu já comecei a ouvir vozes, assim... Bomba... terrorismo, explosão, mas não se falava de avião, não. Tá. Ali embaixo. Mas eu fiquei meio assim, bom, não deve estar acontecendo nada, vou seguir a vida. Já tô atrasado, que vergonha, deixa eu chegar atrasado. Aí eu já fui, aí eu peguei o elevador, mas meio assim, suspeito ainda, porque eu vi um agito, mas não sabia, porque vi polícia, bombeiro, não é filme mesmo, bombeiro, algumas coisas assim estranhas. Aí eu começo a subir, eu trabalhava no 56º andar. Quantos andares tinha? Eu acho que eram 114, Vê pra 112. Eram bastante, assim. Eu me lembro que por aí, nessa faixa. Qual andar? 50 aí? No meio. Tá. E aí, mas eu tinha que fazer uma baldeação, eu tinha que sair. Não era elevador direto. Você vai até um andar, depois você troca. Tá. Essa troca foi tudo pra mim. Quando eu troquei, eu fui no fundo do corredor, e aí quando eu fui no... Fala, Tuti. Tinha, né? 110 andares. Eu falei... Tá. Eu tava na metade. Aí quando eu fui... O Tuti ajuda, né? Porque ele busca assim as coisinhas já. Ele se acha inteligente, mas na verdade ele é só o buscador do Google. Só o buscador do Google. Eu sou muito inteligente. Tá. Qual é a capital da Guiana Francesa? Julho. Tá vendo? Bom, aí ele não deu tempo de procurar no Google. Exatamente. Tá vendo agora. Nossa, você foi maldoso hoje. Mas bom, daqui a pouco eu faço umas coisinhas pra ver se ele vai ajudar, vai dificultar. Bom, é uma questão de datas e tal. Se você quiser colocar alguma imagem sua, você só avisa eles que eles colocam, tá? Pro pessoal ver dessas coisas que você tá contando. Sim, tá. Eu deixo a descrição de vocês pediram, aquele momento, se você quiser isso, vocês podem, porque eu tenho imagem de quase tudo. Então vai colocando, tá? Enquanto a gente tá conversando, se achar uma foto legal, coloca. Eu tenho algumas, ou no Google ou no meu site, mas eu também tenho imagens que eu posso mandar pra vocês depois. Bom. Então, voltando depois aqui. não adianta, porque é ao vivo, né? É ao vivo, né? Então, não vai adiantar. Então procurem aí, por favor. Mas voltando à história, onde é que a gente tava. Essa troca foi essencial, porque você foi no fundo... Então, imagina, você desce, aí você tem aquele... É um prédio grande. É tipo um saguão? Não é um saguão. Sabe quando você vai num prédio, aí tem um andar. Sei. O andar é grande. Com certeza. Aí eu fui no fundo do andar, na janela. Tá. E eu vi já uma fumaça do outro lado. Mas aí eu ainda não... a fumaça era mais pra cima. E eu falei, gente, tá acontecendo alguma coisa. É impossível. Eu não vou continuar. Aí eu comecei a descer 30 andares de escada. Tudo bem, comecei a descer as escadas. Por que não de elevador? Porque você já estava encanado? Já fiquei com medo. Eu já achei que... Porque eu falei, incêndio não é melhor não pegar. E aí, quando eu desço, tinha algumas pessoas descendo também. Mas não tinha tantas pessoas. Mas não apavorada, nada... Ainda não muito apavorada. Tá. Com cada andar que eu ia descendo, ia aumentando a quantidade de pessoas.
E aí, quando eu desço no saguão, isso deu exatamente quase 15 minutos. Tá. Entre eu chegar, eu saber, eu subir e eu descer todos os degraus. Todas as escadas. Quando eu desço, era totalmente outro saguão. Não era o saguão que eu tinha deixado. Já era confusão, já era grito, já era choro e pessoas ensanguentadas. Por quê? Porque algumas pessoas que foram ensanguentadas já começaram a descer Do outro prédio? do outro prédio. Todo mundo desemboca no mesmo lugar. Ah, no mesmo lugar? É no mesmo lugar. É aquela história que eu te falei. Imagine uma estação de metrô. Ah, tá. Tem os dois prédios e tem um saguão que alimenta esses dois. Isso, que vem metrô, vem Entendi. lojinhas. Putz, lá já tava um caos, então. Já era outro cenário. Sei. E aí que até um relato eu fiz, demorei um pouquinho por causa de todas as tragédias que eu vivi. Eu fiz uma autobiografia durante a pandemia. Foi um momento que eu mesmo? sosseguei. Tem 1.200 páginas, né? Eu tô ganhando da Dayana e do Dalai Lama de quantidade de páginas. Eu consegui escrever, aí eu fiz uma autobiografia que chama Os Seus Sonhos Precisam de Você. Todos nós nascemos grandes, que logo, logo vai ter o lançamento. E aí eu relato essas histórias que aconteceu lá pra mim. Mas eu vou contar aqui pra vocês um pouco o que aconteceu. Então eu saio, aí eu já vejo as pessoas, eu já vejo criança perdida, eu já vejo cadeirante. As imagens são muito vívidas pra mim. Para mim, eu falei muito do World Trade Center durante muitos anos. E pra mim é uma ferida que toda vez que eu toco mexe comigo. Mas mexe mesmo. Porque assim, eu sendo brasileiro, essa história da guerra que tá acontecendo, assim, de ver de perto, é uma cicatriz. Eu fiquei com uma cicatriz. Uma cicatriz simplesmente, só de eu ver o horário 9h11 no relógio, Já lembro. eu me lembro. Calendário eu me lembro. Porque é uma coisa que eu sendo brasileiro que eu nunca tinha vivido isso, né? A gente não tem experiência de guerra. A gente tem experiência de ataques terroristas. Mas o mundo naquela época não tinha experiência de terrorismo. Quase não se ouvia falar de terrorismo. E aí aconteceu essa história. Aí quando eu desci o saguão, e o mais louco que tinha lá, Vilela, é que tinha poucas portas pra saída. Eram portas de banco giratórias. Nossa, por um volume absurdo de pessoas. Não, pro volume nunca É. que houve um volume daquele jeito. E ali, naquelas portas, aí tinha aquelas portas giratórias e você tinha uma saída de emergência que passava o bombeiro, que passava. E aí você tinha que se espremer, sair de lá como sardinhas. Foi o que aconteceu. Quando eu saio de lá, quando eu saio de lá, eu pego o celular e ligo pro meu pai. E falo, pai, tá acontecendo uma coisa aqui no World Trade Center, mas eu estou bem. Quando eu falo com ele, eu vejo o segundo avião entrar assim, ó, pac, com tudo. Caiu as ligações, mas antes eu saí, esqueci de dizer, saí com a minha máquina, comecei a fotografar tudo. Eu tenho essas fotos do dia do 11 de setembro que eu tirei Vai lá. colocando, tá? Tirei e fotografei tudo. Eu tenho foto do FBI vestido do lado de um cilíndrico metálico que eu pensei que era alguma coisa do avião. Sei. E nesse momento já se falava, foi um avião, foi uma explosão, um míssil. Mas você viu o avião ou você viu depois que explodiu? Não, esse foi, olha só, saí, Tá. começo a fotografar, tenho essas fotos, aí já se fala que foi um avião, estamos falando do primeiro ainda, que foi um avião, uma explosão, Fumaça um míssil. preta. Aquela fumaça, eu tenho essa fumaça preta? preta, cinzenta, coisas caindo, uma chuva de papel. Tá. Foi esse tempo. Pego o telefone, ligo pro meu pai e aí eu vejo o segundo avião entrando. E é muito rápido, é uma coisa que você não vê de onde ele vem, você só vê quando ele tá muito próximo, ou você já vê ele se aproximando de longe? Não, eu não vi do lado que eu tava, eu não consegui ver. Tá. Porque ele veio da ilha e ele fez aquela curva assim, sabe quando você tá aterrissando? Que você... Sei. É tipo, você fez assim, pum! E foi um barulho estradecedor. Assim, tremeu o chão. Tremeu o chão. Claro, imagina. E caiu todas as conexões. Eu tava falando com meu pai, caiu a conexão. E aí foi aquele grito, aquele desespero, aquela questão... Foi um grito, a gente gritou. E quem tava em pé ali, chorando, conversando com as pessoas lá dentro, esperando as pessoas que estavam saindo, caíram. Porque foi muito grande, foi muito assustador. Eu vi os prédios mexer. Assim, era uma sensação de terremoto. Cara. E eu fiquei muito assustado, mas eu não... Assim, o problema é que o que acontece comigo é que eu não tenho muito medo, assim, sabe? Eu deveria ter mais medo das coisas. E aí o que aconteceu? Eu não saí de lá. Eu fiquei embaixo do pé da torre. Muitas pessoas morreram porque elas ficaram muito perto da torre. Porque muitas pessoas estavam lá dentro, claro. Mas a gente ficou no pé da torre. Então, assim, bateu e você fica... Sabe curioso? Meio curioso? Fica meio estático, fica meio paralisado. Eu tava uma mistura de estático e meio incrédulo. O que está acontecendo? Que um avião entrar dentro... de um prédio. É a mesma situação quando você ficou York. sabendo aqui, né? Como vocês ficaram sabendo no Brasil, né? Muito Entrar um estranho. avião, a imagem, entrar um avião, parece coisa de filme.
sabe, é real mesmo, tá acontecendo tudo isso. Aí entra aquele avião lá, e aí você começa a ouvir as histórias, você começa a entrar meio que em desespero, porque as pessoas estão falando com outras pessoas que estão lá dentro. Aí você começa a ouvir, aí as pessoas estão no viva voz. Ah, meus pés estão derretendo, eu não consigo mais respirar. Por isso que se fosse no tempo de hoje, a gente ia ver essas imagens. Aí as pessoas começam a escrever o CPF ou Social Security no braço. Tá brincando. E a gente começa a ouvir essas conversas. Que desesperador. E eu tenho até uma história narrada de um casal de judeus que a esposa foi e ele ficou. E ele estava do meu lado conversando com ela. E ele falando toda essa questão de um pessoal latino que eu conhecia, também trabalhava no restaurante, porque eu já tinha ido daquele restaurante pedir emprego, mas não consegui. Chama Windows of the World, não tinha cacife naquela época pra isso. Não deu certo. Mas, então eu conheci um rapaz que não sobreviveu. Juan Mendonça, do México, que tava conversando também com uma outra pessoa. E era louco, porque aí você começou a ver as pessoas se pendurando. Era longe, era muito longe, mas você consegue. Até na minha foto, eu trago com zoom, assim, algumas imagens, assim, não muito nítidas. Gente se jogando? Eu só decidi me distanciar do prédio quando as pessoas começaram a se jogar. Porque aí já começou a ficar mentalmente difícil, porque eu não sei lidar com morte, eu tenho esse problema, não sou uma pessoa preparada pra isso. E aí, primeiro esse susto, depois um avião entrar, aí tremer, aí ver um monte de gente ensanguentada, aí você vê as pessoas se jogar, aí eu falei assim, aí eu comecei a me distanciar um pouco do prédio, mas não tão distante. Eu me distanciar da onde eu pudesse ver algumas coisas, e eu não tava ficando pesado. E eu fui ficando até as torres caírem. Que foi a primeira torre que caiu. A segunda torre que foi atingida foi a primeira a ser tombada. Você não imaginava que ia cair também. Ninguém imaginava, né? Ninguém imaginava. Tanto que nas fotos você vê o negócio assim, bloqueado pela segurança naquela área isolada. Faixa de isolamento, assim, não entra, assim. Sei. Porque ninguém não se entendeu, né? Que não dava pra entender que aquilo ia cair. Aí o barulho foi maior.